Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, de interpretação, né, justamente aqui desse desenho em questão, né? E não só fazendo análise do desenho técnico em si, né, mas também fazendo um comparativo com o desenho dele 3D, né? Isso aí para poder dar mais propriedade no que diz respeito à interpretação. Bom, um detalhe que gera muita dúvida, né, principalmente nos estudantes ali que estão iniciando nessa parte de desenho técnico, é sobre a estrutura do mesmo. E principalmente quando o elemento ele traz bastante informação, né, então às vezes acaba gerando um pouco de dúvida, né. O primeiro passo seria justamente verificar, né, o que é que ele traz de elemento circular, né, e de elemento paralelo, né. Então é importante fazer essa análise. Nesse caso aqui a gente pode observar que ele traz uma relação de espessura, de comprimento e de altura, né, de forma paralela, né? Então nesse caso aqui não configurando o elemento cilíndrico, né? Então é importante fazer essa análise e depois fazer a análise da estrutura dele como um todo, né? A gente tem que levar sempre em consideração que esses ciclos, esses elementos, né? Eles vão gerar, né, uma peça, né? Ou já é o projeto de uma peça já bem sucedida, né? Então é bem interessante esse tipo de análise. Bom, aqui a gente tem, né, como a gente já comentou, a espessura, né, que indicando 12 milímetros, o comprimento indicando 16 milímetros, a altura indicando 12 milímetros. Observa que ele tem um rasgo, né, aqui nessa parte superior, né, com um ângulo de 90 graus, né, mas ele não está paralelo à base, né, então a peça ela tem que estar inclinada, né, para ter esse corte, né, inclinada a 45 graus. A gente pode observar bem aqui no modelo 3D, né, que justamente traz essa informação desse corte aqui, né, dessa parte aqui da peça, né? Então ele tem esse corte aqui, né, nessa parte superior, e aqui tem a indicação dele do corte, né? Aqui é um detalhe interessante, a gente tem a indicação do corte, mas a gente não tem outras medidas, né? Porque não tá sendo representado outras medidas, porque como ele está pegando de uma borda a outra, aqui a gente já tem a relação do triângulo retângulo, né? Ou seja, aqui a gente tem a relação no que diz respeito aí a esse comprimento, né, que seria 12 milímetros, né, que está aqui indicado. Consequentemente, a gente pode ter aqui o valor da metade dele, que no caso seria 6 milímetros, né, esse valor aqui. E como a gente tem um ângulo, né, de 90 graus, a gente consegue chegar a esse valor aqui da altura, né, que nesse caso aqui a altura seria justamente 6 milímetros, né, já que no caso aqui ele está vindo de uma base quadrada, né? Então ele teria aí 6 milímetros de altura também. A gente pode observar que ele tem um detalhe interno, né, que está sendo até representado aqui no corte, né, de E a E, né? Aqui, essa vista aqui, ela vem com a indicação de um corte, né? Tá aqui o corte de E a E. Então aqui a gente tem a indicação do corte e aqui a secção, né? Ou seja, o elemento representando, né, mostrando a parte interna dele. Lembrando sempre que, né, essa relação de cortes e secções, né, elas não vão estar a peça em si, a peça física, ela não vai ter em corte, né? O corte é só no desenho para poder estar representando ali um elemento interno, né, para que ele possa ser cotado, né? Então nesse caso aqui, né, você pode observar que ele tem esse furo, né? Tem esse furo, mas a peça como um todo dá para observar ela, né? Que ela não está partida, né? Ele tem um detalhe, né? Que justamente como ela tem essa parte aqui com esse ângulo, né? A parte externa aqui do furo fica um pouco estranho, né? Mas é só a questão desse ângulo, né? Quando a peça ela vai ser fabricada, não tem nenhum impeditivo, né, que venha causar um problema ali na execução dela, né? Inclusive, né, o interessante seria fazer o furo antes de fazer esse ângulo para poder ter uma área de contato melhor, né? Então você faria o furo primeiro, depois faria essa usinagem aí em ângulo, né? Seria bem mais interessante. Bom, no caso com essa informação a gente tem aqui o diâmetro desse furo, né? Que na verdade são dois furos na sequência, né? O diâmetro do furo maior seria de 6,5, né? Ou seja, seria justamente esse diâmetro aqui, e na sequência tem um diâmetro menor aqui que seria de 3,5, né? Aí aqui embaixo, né, você tem que tomar cuidado para não se confundir, ele tem um rasgo, né, que não representa um furo, né? Ou seja, apenas um rasgo na peça, né? Aqui dá para a gente observar bem esse rasgo, né? Ou seja, essa vista que a gente está vendo
é justamente essa aqui, né? Ou seja, essa vista que a gente está observando aqui no desenho 3D é exatamente essa vista aqui. Aí você diz, poxa, mas por que está diferente a vista, né? Porque aqui ela está sendo representada em corte, né? Ou seja, está mostrando ali o elemento interno da peça, né? Ou seja, ele está mostrando esses elementos internos aqui da peça, né? Então é importante ficar atento com isso. Bom, outras características aqui do desenho, né? Esse canal ele tem uma altura de 2 milímetros, né? A espessura dele é de 6 milímetros. Observa que ele tem uma tolerância, né? Ou seja, é uma medida primária, que está aqui de 6 milímetros mais 5 centésimos, né? Ou seja, ele pode variar de 6 milímetros até 6,05, né? Ou seja, o valor mínimo e o valor máximo. Aqui em cima ele traz uma altura, né, até chegar à parede ali do final do furo, né, que seria de 4 milímetros, né, que seria esse comprimento aqui. Esse desenho ele traz aqui algumas informações também no que diz respeito à escala, né, ou seja, ele não está em uma escala de 1 para 1, ele está em uma escala de 2 para 1, ou seja, cada 2 milímetros do desenho representa 1 milímetro da peça. Só que a gente tem que lembrar sempre que o desenho ele vai apresentar as medidas, né, informadas, o qual a peça final vai ficar, né? Então, nesse caso aqui, essas medidas que estão aparecendo aqui são as medidas reais da peça. Só que se você pegar, exemplo, uma régua para medir, um paquímetro para medir, você vai verificar, exemplo, esse comprimento. Se você for medir ele, né, fisicamente, você vai ver que ele vai ter 24 milímetros e não 12 milímetros. Se você for medir esse comprimento, ele não vai ter 16, ele vai ter 32. Ou seja, ele está 2 vezes maior no desenho do que seria a peça real, né? A gente pode observar que é uma peça relativamente pequena, né? 12 milímetros ali de espessura, né? 16 milímetros de comprimento, né? Ou seja, aí pouco mais de 1 centímetro, né? Então realmente um elemento pequeno. E aí no caso você pode utilizar essa estratégia, né, de uma escala de ampliação para que o desenho ele possa ter uma melhor diagramação, né? Ou seja, ele possa ser melhor apresentado, né? Então no caso essa escala representa justamente isso. A cada 2 milímetros do desenho representa 1 milímetro da peça, né? Então não precisa se preocupar com o desenho, né, que ele vai estar ali apresentando as informações de forma correta, né? Eu já vi até acontecer algumas vezes no passado, né, algumas empresas, né, dessa parte de projetos, né, o pessoal vai fazer o uso da escala, né, e acaba não prestando atenção nesse ponto, né? Ou seja, faz o desenho no tamanho real, depois de feito ele vai utilizar lá um comando de escala, né? E aí o que acontece às vezes, né, por não habilitar algumas funções, quando você utiliza esse comando de escala, o desenho ele vai apresentar o elemento com o dobro do valor, né? Exemplo, poderia acontecer da seguinte forma aqui, né? Eu estou fazendo esse desenho aqui, vou utilizar, né, o recurso de escala, coloco lá na escala 2 para 1 e, exemplo, essa medida que está aqui 6,5, ela passa para 13. Essa medida que está aqui 12 passa para 14, mas no desenho mesmo, né? Ou seja, você vai, imprime, passa lá o projeto e quando você vai verificar lá, está lá o problema, porque o desenho ele foi com a medida pelo dobro, né? Então isso aí é um problema. É importante ficar atento nessa etapa, né, aí nos softwares de desenho. Bom, um outro detalhe que está aqui em cima, né? Esse 11 ele representa o número da peça na legenda, né? Ou seja, o número da peça de um projeto. E aqui a gente tem a relação da rugosidade, né? Uma rugosidade média de 1,6 RA, né? Ou seja, é o padrão de rugosidade dessa peça. Ou seja, ela não pode ultrapassar 1,6 microns aí de rugosidade média. Tá bom? Então esse aqui é o desenho da peça, né? E aqui a gente tem justamente o modelo dele 3D, né? Trazendo aí as informações aí para que a gente possa estar comparando, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai estar verificando aqui justamente como converter 1 polegada, né, e 7/8 para milímetro, né? Então a gente vai verificar aqui duas maneiras possíveis, né? Bom, vamos primeiro fazer aqui pela mais tradicional, né? Tá aqui 1 polegada e 7/8, né? E nesse caso o que acontece? A gente divide ela em duas partes, né? Ou seja, a polegada inteira, né, que seria justamente essa primeira aqui, né? Então a polegada inteira é só pegar o valor e multiplicar por 25,4, né, que é quanto equivale 1 polegada em milímetro, né? Então você teria 1
multiplicado por 25,4, que nesse caso aí vai dar 25,4 milímetros, né? Então pega esse valor e guarda ele, né? O segundo seria justamente pegar a relação aqui da fração, né? Então nesse caso aqui referente à fração, o que acontece? A gente vai pegar o 25,4, né, e dividir ele pelo denominador, ou seja, 25,4 dividido por 8. Né, e o resultado multiplicar pelo numerador, ou seja, o resultado multiplicar por 7. Então, 25,4 dividido por 8 vai dar igual a 3,175 milímetros. Né? Então, a gente pega esse resultado, né, no caso aí o 3,175, e multiplica ele pelo numerador, que no caso é 7. Né? Então, nesse caso, 3,175 multiplicado por 7 vai dar igual a 22,225 milímetros, né? Então, o que é que a gente faz? O resultado aí ainda não é o resultado final. A gente tem que somar, né, justamente esses dois valores, a polegada inteira com a polegada fracionária, né, o valor já convertido. Né? Então, a gente tem que justamente somar os dois valores aqui. Né? Então, nesse caso aqui, fazendo essa relação da soma, né, entre os dois, a gente vai ter aí o valor convertido. Então, nesse caso, aí, somando os dois valores, 22,225 mais 25,4, a gente vai encontrar justamente o valor, vou colocar aqui embaixo, né, o valor de 47,625 milímetros. Né? Então, esse aqui é o valor que equivale a 1 polegada e 7/8. Bom, o outro método de fazer, deixa eu apagar aqui, outro método de fazer, deixa eu colocar aqui 1 polegada e 7/8, também é bem comum, é justamente fazer o seguinte, né? A gente repete, né, a polegada inteira, coloca aqui a vírgula, e os 7/8 a gente divide 7 por 8. Né? 7 dividido por 8 dá igual a 0,875. E o que acontece? A gente não utiliza o 0 e a vírgula, a gente só utiliza o 875, porque é como se a gente somasse 1 mais 0,875. Então, nesse caso, aí vai dar 1,875. Lembrando, esse 875 ele surgiu justamente da divisão dos 7/8. Então, nesse caso, o que a gente faz? Com esse valor, a gente vai multiplicar ele por 25,4. Né? Então, aí a gente já vai ter o valor direto da conversão. Né? 1,875 vezes 25,4 já vai dar o valor direto convertido. Nesse caso, aí dá 47,625 milímetros. Né? Então, aí a gente tem um valor convertido também de 1 polegada e 7/8 aí para milímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.